sei que o Senhor já liberou uma palavra sobre o coração dele. Que a tua palavra, Senhor, alcance vidas e que teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome mesmo. Amém e amém. Receba o pastor com as palmas para Jesus nessa noite. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia tão maravilhoso que nos dá o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a dona Maria, também pela vida do pastor José Carlos, pastor Itamar, que nos acompanha. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Erivan, pastor da Simone, que nos convidou para estar aqui e nos confiou para nós estar aqui, isso no altar, para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Pode todo mundo assentar, os irmãos assentar. É uma noite abençoada, só que eu me vi um pouco apertado, que o Senhor falou comigo um assunto que não é muito fácil para a gente fazer, mas eu já ouvi nessa noite que é o Senhor que fala, né? E é Ele que cumpre com a sua palavra. E eu fiquei assim, um pouco pensativo naquilo que o Senhor falou. Eu ia aqui para o pastor Edvan e para a sua esposa, a pastora Simone. E aí que a coisa apertou mais ainda. Mas não é covardia não, é temor, tá bom? Que Deus continue abençoando os amados irmãos. É uma noite de vitória. E nesta noite de vitória, pela palavra do tema da campanha, não é de vocês, é a campanha nossa, que eu também faço parte dela também. Quando ele falou para mim no sábado, e eu subi para minha casa, e eu fui dar uma olhada na palavra, aí eu disse assim, é mais uma palavra doutrinária, mais uma palavra para o pastor. Por isso que eu imaginei que é uma palavra meio, mas fica debaixo da mão de Deus, irmão. O que a gente vai falar, para vocês verem como é que é a coisa. Eu estudei em casa, e marquei lá numa folha de papel, mas como a gente tem um monte de Bíblia lá na minha mesa, aí eu cheguei e fui olhar aqui, não está não está aqui, mas não estou com medo também não, tá bom? A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo de número 11 e 12, é uma palavra doutrinária, viu? Mas é uma palavra abençoada. Abençoada. E eu tenho certeza que aquilo que Deus ministrou no meu coração no sábado à noite, e ontem, domingo, e hoje eu pensando, o papel que eu anotei lá, algumas referências, muito bonitinho, muito bonito, mas ficou dentro da outra Bíblia lá. Mas eu tenho certeza que o Senhor, no Jesus, não vai deixar nós sozinhos. Ele não deixa. E disse a palavra, até que hora? 9 horas? Olha, eu tenho 30 minutos, Senhor da glória. Maravilha. No versículo de número 11, irmão, é uma palavra que ela é poder. É uma palavra que ela tem virtude. É uma palavra que ela é poder, viu? E nesta noite tão maravilhosa, aqui não está Paulo. Pode até alguém aqui que chama Paulo, mas aqui não está Paulo. Mas aqui está Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está o Espírito Santo do Senhor. E aqui está eu e você para ouvir o que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Aleluia. E eu comecei a pensar que Paulo, quando Saulo, era um homem que
que ele era zeloso. Era um moço zeloso. E Saulo tinha prazer em obedecer. Ele tinha prazer em obedecer. Falava com ele, ele ia para cumprir aquilo que ele recebeu ordem do moço, aquela autoridade por nome de Gamaliel. E Paulo era aluno dele. E quando Saulo saía para ir atrás dos crentes, imaginou, eu não sei, eu não conheço aqui, imaginou que tem uma pessoa aqui que gosta de desafiar a Jesus, não é desafiar os crentes, desafiar Jesus, e você sabe que ele é todo atrapalhado a entrar pela porta ali, qual é o seu pensamento? E Saulo, ele saía naquela diligência de bater nos crentes, prender os crentes, fazer algo o contrário que estava na sua cabeça. Porque o que ele conhecia, o que ele sabia, era lá no tempo das leis lá, e ele sabia que os crentes estavam falando coisa que ele não conhecia. Mas um dia, Saulo sai, viu, meu jovem? Todo cheio de fúria, de raiva e de vontade, chega lá e pega os crentes. Quando eu falo de vontade, é porque o meu pai, ele trabalhava de guarda civil, e eu ficava feliz quando ele ia pegar alguém, eu ficava todo feliz que eu estava com ele. E a gente sentia feliz quando catava mesmo. Deixa para lá. E Saulo saindo naquela diligência, mas e Salomão diz que para tudo tem um tempo determinado. E ele saiu e foi. Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele indo, aleluia, no caminho aconteceu que a presença do Senhor apareceu para ele. Não brinca com a presença de Deus, não. Deus é tão maravilhoso. Não brinca com a presença dele, não. E quando aquele resplendor vai sobre a vida de Saulo, a Bíblia diz que ele caiu. Olha que coisa interessante. E quando ele caiu, o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo. O que ele disse? Quem és tu, Senhor? Eita Deus. Para Deus não tem tamanho de homem, nem tamanho de mulher, e nem ignorância de ninguém, porque quando Deus fala, obedece. E quando ele caiu por terra, quando falou Saulo, Saulo, olha o que ele disse. Olha a revelação tão linda, tão maravilhosa. Quem és tu, Jesus? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele estava perseguindo os crentes, era Jesus, não estava perseguindo o Senhor. E agora o homem cai por terra e vai lá na rua chamado direito e fica lá. O que ele estava fazendo lá, meu amado? O que ele estava fazendo lá? Depois que foi levado, você pode me ajudar? O que ele estava fazendo lá, pastor? Ele estava orando. Ele estava orando. Orando com as vistinhas tapadas. Porque Deus, quando Ele quer pegar, Ele pega diante da mão de Jesus. Quando Jesus coloca a mão dele, não tem quem pode escapar. Aí a Bíblia diz assim, até a pastora Simone já disse assim: operando Deus, quem impedirá? E agora o mesmo Saulo, Deus vai lá e fala com ele. Acho que é mais ou menos assim, que nem que fosse eu. Aí chega lá e fala com Ananias, e Ananias falou: Senhor, mas o senhor não sabe quem é o moço lá? Pois é, Ananias,
é para você ir lá, para orar por ele. E ele, aí para Ananias ficar sossegado, e ele já está orando. Cuidado, hein, cuidado. E ele está orando, pode ir lá, Ananias. E ele estava orando e estava jejuando, estava sem comer também. Bem feito, bem feito. E Ananias chega e conta a história para ele. Conta a história para ele e vai orar por ele. Aí quando Ananias começa orando por ele, o que aconteceu? Caiu do olho dele escama como se fosse de peixe. Não é escama de peixe, não, como se fosse. Se tiver alguém que está com as vistas meia truva aqui, irmão, Jesus pode te curar nesta noite. Se tiver alguém que o coração está meio fechado, Jesus pode abrir nessa noite. Só que você fala para ele, Senhor, abre o meu coração, abre o meu ouvido, Senhor. Eu estou ficando assim meio surdo, Senhor, mas eu quero ouvir melhor. E Ele pode fazer isso nessa noite, e você sair daqui e dizer, agora eu estou ouvindo, agora eu estou enxergando, e agora o meu coração está aberto para guardar mais a Tua palavra. Aname canta labasse. Aleluia! E agora, esse homem agora transformado. E agora esse homem transformado. E agora não diz a palavra que o lenço de Paulo estava enfermo, podia levar, leva lá e coloca lá. E ficava. Ficava curado. Sabe por quê? Porque Saulo, no tempo que ele estava lá, debaixo da lei de Gamaliel, ele obedecia. E Deus sabia, Jesus sabia que no coração de Paulo, de Saulo, tinha coisa que agradava ao Senhor, sinceridade. Era incrédulo, era desobediente, porque não conhecia. Mas o Senhor sabia também, esse camarada, quando eu vou trazer ele para aqui, eu sei que ele vai ser fiel à minha palavra. Aleluia. E agora não disse aqui a palavra? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha. Que o povo via e ficava, olha, como é que pode? Sabe por quê? Porque Deus via que Paulo tinha coração, tinha uma vida para com ele. Paulo tinha algo que agradava a Deus, mesmo lá na incredulidade. Tem muitas pessoas que você olha para ele, guarda e leva com você, tá bom? Que você olha para ele e fala assim, camarada, isso aqui deveria estar lá na cadeia. Não, ele deveria ser salvo em Jesus, deveria ser salvo em Jesus. Um camarada desse deveria estar morto. Olha o tanto de coisa que ele está fazendo por aí, ó. Camarada desse, Deus podia, Senhor, mata esse camarada. E Jesus olha para você assim, é você que tem que pregar a palavra para ele, para que eu possa salvar ele, para que eu possa libertar ele e trazer para a minha obra, para trabalhar com você ou em outro lugar, mas todavia servindo o Senhor. E não diz a palavra que fazias milagres. Ó, versículo 12. E de sorte que até os lenços e aventais que levava o seu corpo, os enfermos e as enfermidades, era libertado. E o espírito do cão que atormenta as pessoas saía também. O espírito das trevas que atormenta as pessoas. Você sabe? Quando você vai lá para o livro de Atos, também no capítulo 5, diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. E Pedro não é melhor que você, você não é melhor que Pedro, e nem eu. E Deus, através das tuas mãos, Deus quer fazer coisas maravilhosas. Através da tua boca. Essa boca que você tem não é para falar besteira.
Esse olho que você tem não é para estar olhando qualquer coisa, não. Aleluia. Esse pé que você tem não é para andar no caminho errado, não. É para andar no caminho do Senhor. E a boca que você tem é para glorificar a Ele. É para adorar a dele. Para que você chegar diante do enfermo e dizer para a enfermidade: em nome de Jesus, sai enfermidade. Falta 17 minutos. Quantos pais tem aqui nessa noite? Levanta sua mão, por favor. Quantas mães tem aqui nessa noite? Levanta sua mão, por favor. Você quer ver o sinal da vitória? Não é que eu vim de lá na minha cabeça, não. O Senhor falou comigo aqui, ó. Quer ver o caminho da vitória? Está aqui, ó. Você planta uma semente, vamos dizer, de melancia, de feijão, de qualquer coisa. Você plantou aquelas, preste atenção, tá bom? Preste atenção. Você plantou aquela semente, ela vai nascer. E daquele troncozinho que sobe da terra, vai sair uns galhozinhos, não vai? E é daqueles galhos que sai, louvado seja Deus, dos galhos que sai, se é pé de melancia, vai sair os frutos lá, me ajude, não é no pé, vai sair lá no galho lá, na rama, não é no tronco, do tronco vai sair os galhos. Quem já esteve aqui no culto que eu tive lá em cima, lá, já veio para trazer esse homem para cá de novo. Pois é culpa deles lá. E aí, lá vai sair a melancia, se é feijão vai ser o feijão, se é abóbora vai sair o frutozinho lá, vai sair de lá. Vai sair do tronco. Parece que vai ser uma chicotada para alguém, tá bom? Mas aprenda, não vai sozinho que não vai dar certo. Aqui é o tronco, o casal. Debaixo da autoridade que Deus dá para eles, e sai da boca dele uma palavra de autoridade, em direção da igreja, é através da obediência na palavra do Senhor que você vai dar fruto. Não vai sozinho, não. Eu faço melhor do que o pastor. Não vai, não, que você vai bater o cara no chão. Não vai nisso, não. Obedeça, que é melhor. Obedeça, por isso que eu falei aqui, os pais e as mães que estão aqui nessa noite. O pai que não tem autoridade para governar a sua casa, sofre muito. Mas o pai que ele é meio seguro, eu estou falando que eu sou pai de 9 filhos homem, viu? Não é só pequeno não, só 9 filhos homem. E o meu mais novo tem 25 anos. É 25 anos, dona? Nem sabe, nem também não sei. Então deixa para lá. Não é isso? Não é isso, o meu mais novo tem 25 anos. Então, até hoje, alguma coisa, eles vêm lá, o pai, pois não, pode falar, pai, tal coisa assim, assim. O que eu quero dizer? Deixa para lá, vamos para cá. Agora veja só, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, obedeça. Não vai sozinho, sem tronco não, que não vai dar certo. Não vai não, obedeça. Porque aqui, Paulo, quando ele fazia, onde era o tronco que ele estava seguro, pastora? Qual era o tronco? Que tronco que era? Não, deixa Gamaliel para trás, nós estamos para frente. Vamos lá. Que tronco que Jesus estava? Que tronco que Paulo estava? O tronco chamado Jesus. O tronco chamado Jesus. Por isso que aqui o lenço dele, a sua avental que ele usava, tudo curava, a sombra de Pedro curava, porque ele estava seguro em um tronco chamado Cristo. E esse tronco era tão maravilhoso, que Paulo agora, depois de aceitar a Jesus, você vai lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no diz que ele passa em algum lugar, presta atenção, que ele passava por ali, tinha uma moça lá que tinha um espírito das trevas. Elogio é bom, não é, pastora?
É ou não é? Elogio é bom? Isso. Bajulação. Mas tem gente que a bajulação não é e gosta. Depois se machuca. E Paulo passando por ali, estava Paulo e Sila. Para esse negócio aqui funcionar aqui, é isso, tem exercício. Não é exercício de cama boa. Não é exercício de comer de manhã cedinho, não. Não é exercício de ficar à vontade. Se dá, eu vou. Se não dá, eu não vou. Não é esse exercício, não. É exercício de renúncia. É exercício de dormir na hora errada. Eu queria começar a dormir 8 horas, e aquele que serve a Deus, o Espírito, vai para a oração, vai ler a Bíblia. Oh, meu Deus, oh Jesus, estou indo, Senhor, estou indo. Sabe por quê? Ele está se preparando, revestindo a sua vida, enchendo de graça, de poder, de autoridade. Para na hora que ele abrir a boca, chega lá, fala seu nome aqui, servo. Fala o nome do seu esposo para mim. Ih, nem vou nem falar. Mas todavia, você vai passando no lugar, ó irmão, vem aqui, irmão, vem fazer uma oração para mim. Aí o irmão está cheio do céu, está cheio de Deus, o coração está palpitando de alegria, e chega, estende a sua mão assim, estende assim, isso. Estende a tua mão também, irmã. Estende a sua mão junto com a mão dele aí. Isso. Aí coloca as mãos sobre o enfermo. Se é demônio, vai ter que sair. Se é enfermidade, vai ter que obedecer. Se é qualquer coisa, vai embora. Aí depois vai dizer: ô irmão, você sabe o que aconteceu? Mas naquele dia eu fiquei abençoada. Sabe por quê? Porque você se colocou a pregação de servir a Deus. E Paulo e Silas chegando, por alguns dias passando. Esse aí é o servo do Deus ativo. Oh, graças a Deus, sou. Isso, graças a Deus. Eu sou obreiro, sou obreiro da casa do Senhor. Cuidado, hein? Cuidado. Sou servo de Deus. E na hora que canto lá, o céu desce. Vigia. Isso é lindo demais, é para nós? É, mas vigia. Não se exalte, não. Mas Paulo permaneceu. Quando eu um dia, eu acredito que eles falaram assim: você já está enjoado, Paulo, de escutar essa palavra dessa mulher? Eu também estou enjoado. Sabe por quê? Porque os dois estavam no mesmo espírito. E expulsou. Tem um preço. Isso tem um preço. Mas não sai daqui não, tá bom? Não desliga não. Não vai um negócio sem ramba por aí que não vai dar certo não. Vai se machucar e trazer problema para eles dois. E aí? Expulsou, tudo bem, maravilha, ficou expulso. Mas depois, o que teve para eles dois, irmão, você sabe? O que esteve para eles? Além de prender, ainda bate ainda? Preso, lá no tronco, lá presinho lá, mão amarrada, pé amarrado, mas tinha uma coisa que estava solta a boca deles. Sabe por quê? Porque a alma dele estava feliz. Crente com a alma feliz, ele canta, salta, evangelista, né? Evangeliza, faz a obra do Senhor, né? Isso, e muitas vezes passa cada desafio, mas ele sempre está dizendo: para tudo Deus tem me guardado. Oh glória! E outra coisa, ele não tem medo de sair no combate não, porque ele sabe que ele é vaso de barro para Deus servir. Foi para a cadeia. Chega lá na cadeia, lá cantando. Né, irmã? Cantando e orando. Esse momento de cantar, esse momento de orar. Sabe por quê? Preparo. E os dois no mesmo espírito. Os dois no mesmo pensamento. Cantou bonito, não foi? Sim, cantou bonito. Isso, corajoso, isso. Mas isso pode vir uma prova tão grande porque ter cantado tão bonito aqui. Isso é para servo. E lá estava Paulo e Sila preso. Paulo e Sila preso. Presta atenção, para depois acontecer isso aqui. Ó. Não foi antes não, para depois.
Ô, Jesus. Vai para cá, José. 10 minutos. Tenho certeza que eu não vou passar. E não disse aqui a palavra? Que o avental de Paulo podia levar e colocar. E o enfermo era curado. O enfermo é libertado. E aquele que estava oprimido pelos espíritos do cão era libertado. Tinha liberdade para servir agora. Servir o mesmo Deus que Paulo servia. Mas não imagina os processos que Paulo passou. Que me canta alabás. Às vezes o crente quer fazer tantas coisas, quer cantar bonito, quer orar bonito, quer evangelizar bonito, mas na hora da provação ele recua. Mas lá no Provérbio 24:10, diz: se tu mostrar de frouxo no dia da luta, a tua força será pequena, mas levanta e glorifica o nome do Rei Jesus para todo sempre. Mas não sai debaixo da autoridade disso aqui não. Falou para não ir, não vai. Falou para não fazer, não faça. De uma tal de melancia, lá não sei quem conhece, melancia canhota. Quem conhece que é melancia canhota aqui? Ninguém conhece. É uma melancia que não serve para chupar, só serve para porco comer. Melancia canhota. E crente é vaso de honra para Deus. Crente que tem prazer nos momentos da angústia. Eu sempre falo lá na congregação, diz, tem dia que o crente está tão ruim, está tão cheio de dor, que ele diz, oh glória, oh aleluia, graças a Deus. Por quê? De um lado sai a dor, mas do outro lado ele glorifica o Rei da Glória. E com isso muitos é curado, muitos é libertado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A igreja de Jesus, ela está preparando para ir para o céu. Mas os que vão lá, é os crentes que passam aflição aqui na face da terra. Eu preciso saber, conhecer o lado da minha esposa. Ela precisa conhecer o meu lado. Todo casal precisa saber o que a esposa consegue te ouvir. E toda esposa deve conhecer o lado que o esposo consegue ouvir. Por que isso? É um ajudando o outro. E Deus ajudando nós todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como nos diz aqui a palavra, que Paulo curava. Aqui é um assunto que é meio prolongado, viu, irmão? Foi até bom que eu não trouxe o papel lá, porque não ia dar para falar quase nada mesmo. Foi até bom. Porque foi assunto gostoso, que eu orando e conversando com Deus. Os que têm nesta noite aqui, os irmãos estão aqui nesta noite, aprenda a passar provações. Lá no livro de Romanos está escrito assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo qual temos entrado pela graça ao Senhor. E aí vai nos trazer a palavra que tem prazer na tribulação. Prazer na tribulação é para quem tem coragem de sofrer. Crente é pessoa que precisa saber sofrer. Hoje nós estamos vivendo uma vida que, se não tiver bastante dinheiro no bolso, hoje não fala mais de poupança, é outras coisas para lá, deixa essas coisas para lá, não é isso? Que não tem prazer para sofrer. E sofrimento é coisa que nós passa aqui, ó. Porque para onde que nós vai, lá não tem sofrimento. Lá não tem guerra, lá não tem falatório, não. Lá tem aleluia, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 37, haverá coisa demasiada para Deus? Aí lá vai responder, o mesmo versículo vai responder, não. É só você aplicar a sua fé no Senhor. Orar pelo seu filho. Aquela morena que está sentada ali é minha esposa. Talvez tem outras morenas depois vai pensar que estou falando besteira. Chegava cansado de tanto trabalhar o dia inteiro com marca pesada.
E chegava a menina e começava a chorar lá de noite lá, aí balançava. Eu só pegava esse braço aqui, eu jogava em cima. Levanta, dormente. Eu vou levantar, não, estou cansado. E daqui a pouco tudo calentava, viu, pastor? Tudo calentava. Porque eu sabia que eu estava cansado, mas eu sabia que tem um Deus que não cansa. Um Deus que não cansa. Muitas vezes a pessoa fica enferma lá e já diz, leva lá no doutor Joaquim, doutor Mané, doutor não sei o que lá, doutora não sei o que lá. Não é isso? Fale com Deus, cadê tua mão? Faz com tua mão assim, ó. Olha para tua mão assim, ó. Olha para tua. O que tem na tua mão tem graça, tem autoridade dentro de você. Ou usa a tua mão. Usa a tua mão. Muitas vezes lá na Monte Xavira chama lá a pastora Simone e o pastor Edvan lá para vir orar. E o que tu está fazendo lá, mãe? O que tu está fazendo lá, pai? Tu não tem a graça de Deus, não? Tu não tem a autoridade do Senhor? Não? Desculpa. Graça. Autoridade. Dor na cabeça. Bota a dor na cabeça aí. Repreende em nome de Jesus. Repreende. Cadê? Você não aceitou Jesus para ir morar no céu? Ele quer te usar. O mesmo que usou aqui, usou, não é isso? A Saulo, usou a Paulo, usou a Pedro, usou os profetas, usou os irmãos lá, como Estevão, aquele homem cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de entusiasmo do céu. Que o povo ficava tonto quando via Estevão fazendo coisa. Posso pedir os irmãos para ficar de pé? Vamos colocar de pé, irmão? Eu tenho 3 minutinhos só, irmão. Me ajude para não passar dos minutos, que eu quero voltar aqui outra vez. Eu quero voltar. Nós vamos fazer uma oração. Se tem alguém aqui que quer nessa noite receber uma oração da parte do céu, vem aqui no nome de Jesus. Estiver enfermo, vem crendo. Tem alguém? Ou está desanimado? É isso? Vem aqui no nome de Jesus. Sai do teu lugar. O Espírito Santo falou comigo que tem alguém aí que está com vergonha. Você tem que ter vergonha de pecar, de fazer coisa errada. Mas para receber da parte de Deus não precisa ter vergonha não. Fica do lado dela aqui, serva. Fica aí do lado. Venha. Quem me canta labasse. Não me anda labasse terra. Sai do teu lugar, homem. Sai do teu lugar no nome de Jesus.